Meu nome é Heinz, eu sou da HNZ. Estamos aqui para ministrar um curso de ferramentas que será ministrado pelo Felipe, né? Muito obrigado, Felipe, aí da sua aula que vai ser ministrada aqui durante a semana, tá bom? Então, eu vou já deixar o Felipe aqui no comando, né? E vou acompanhá-los um pouco aqui para poder, inclusive, gerenciar as pessoas que vão entrar ainda para o curso. Tenham todos um bom curso aí, e qualquer coisa que precisarem, estou aqui, à disposição. Está com você, Felipe. Beleza. Bom, boa noite aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar aí esse treinamento de DevOps, né? É um treinamento um pouquinho mais hands-on. Eu vou dar o contexto para vocês aqui ao longo da apresentação, tá bom? Eu vou desligar aqui minha câmera para não dar nenhum problema de conectividade, tá bom? Mas se vocês quiserem tirar qualquer dúvida também ao longo da apresentação, é só mandar mensagem aqui no chat, que aí a gente vai olhando, tá? Então vamos lá, começar aqui. Primeiro, vocês me escutam bem? O áudio tá bom? Sim. Beleza. Maravilha aqui. Beleza, vamos lá então. Bom, então como que é a agenda, né? Primeiro, dividida aí em 4 dias, né? Então, o primeiro dia ali, vamos primeiro nos conhecer, né? Saber um pouquinho da expectativa de vocês aí, de todo mundo do curso. Vamos falar um pouquinho de alguns disclaimers e como que vai ser a dinâmica do curso, né? Tem alguns anúncios importantes aqui que precisam ser ditos. A gente vai falar ainda hoje sobre arquitetura, ferramentas e serviços, primeiro dia, né? Vamos falar um pouquinho sobre microserviços, cloud native, né? Algumas ferramentas aí do mundo de DevOps aí e tudo mais, né? Segundo dia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Gitflow e GitOps. Terceiro dia, aí a gente entra um pouquinho mais no detalhe da parte de segurança. E no último dia, vamos falar sobre observabilidade, fazendo um wrap-up de todo o curso, tá? O curso ele vai ser bem prático, digamos assim. Então, eu vou mostrar aqui uma stack padrão que eu estou utilizando para demonstração das ferramentas e tudo mais, mas a ideia é que vocês também consigam implementar essa stack no ambiente de vocês, né? E durante o curso a gente conseguir montar uma pipeline completa, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre mim, primeiro ponto, vocês podem me chamar de Vila, tá? Felipe Vilarinho é um nome muito formal, pode me chamar de Vila. Trabalho aí na área de TI há mais de 20 anos, né? Tenho uma experiência aí em diversos mercados, a maior parte é e-commerce, bancos, processadores de cartões de crédito, né? Telecoms também, trabalhei bastante em projetos de telecom, engenharia, saúde pública e educação. Ter experiência em toda a fase do ciclo de desenvolvimento de produtos, né? Comecei lá atrás como desenvolvedor, passei por arquiteto de software, gerente de sistemas, gerente de produto, e agora eu estou trabalhando na Amazon como o meu papel dentro da Amazon é bem próximo do time de produtos, trabalhando na expansão do marketplace da Amazon no Brasil, né? E comecei com DevOps ali bem lá no começo, em 2011. Lá atrás tinha muito poucas ferramentas, tinha que desbravar muita coisa, fazer muita coisa manual ainda. Trabalhando lá com as primeiras versões de Jenkins e tal. 2014 comecei a entrar no mundo de microserviços, containerização, usando também as primeiras versões do Docker. Antes da Amazon, trabalhei implementando soluções de segurança, né? No portfólio da Akamai. Para quem não conhece, a Akamai ela é um grande CDN, talvez a maior CDN do mundo ali. 30% do tráfego hoje de internet passa pela rede da Akamai.
E a minha expectativa do curso é trocar experiência com vocês também, e também tentar influenciar positivamente aí na transformação digital da empresa de vocês aí usando o DevOps, tá? Alguns anúncios aqui, tá, pessoal? Bom, obviamente, né, para a gente começar esse curso aqui, o pessoal precisa ter um pouquinho de conhecimento do que é o DevOps, né, e os seus benefícios, senão realmente vai ficar um pouquinho complicado, né, o trabalho, né, porque um curso bem prático. A ideia é que vocês mesmos comecem a montar, né, eu vou dar todo o guideline para isso, tá, mas vocês mesmos conseguem montar uma pipeline do zero aqui, tá, usando aqui uma stack sugerida, mas se vocês quiserem usar uma stack que vocês já tenham, né, eu vi que tem algumas pessoas que já têm bastante conhecimento de DevOps aí, com ferramentas e tal, se vocês quiserem montar uma stack que vocês se sintam mais confortáveis, também super bem-vindo aqui, tá? Vai ser responsabilidade de vocês, né, fazer todo o setup das ferramentas e serviços, né? Alguns serviços, podem ter custos, tá? Principalmente, a gente vai estar montando uma infraestrutura em nuvem, e aí a gente vai estar utilizando algumas nuvens de baixo custo aqui, tá? Então, essas nuvens têm um custo relacionado ali e tal, mas é bem marginal o custo. A gente não vai entrar muito no detalhe em conceitos e detalhes das ferramentas em si, né, ou das tecnologias, tá? Aqui é mais para dar um contexto para vocês, ó, essa stack, vocês conseguem, com essa stack vocês conseguem fazer esse tipo de coisa, e para quem nunca implementou o DevOps na empresa de vocês, né, vocês já vão sair com uma V0 ali, contendo o pipeline 100% funcional, já incluindo a parte de segurança, qualidade e a parte de observabilidade também, que é muito importante, né? Toda vez que no processo de desenvolvimento de software, né, o último passo ali antes de você publicar a versão, e muita gente não se preocupa com isso, é você fazer a verificação se aquele seu software está performático, se ele aguenta carga, né, se ele realmente está preparado para suportar X usuários. Então, é importante você ter a questão de observabilidade também já intrínseca à pipeline, tá? Todo o conteúdo aí que eu estou apresentando não tem nenhum tipo de relação com a Amazon, onde eu trabalho, tá? Eu montei o material pela minha vivência e experiência que eu tenho sobre DevOps. Eu não posso falar nenhum tipo, dar detalhes de nenhum tipo de processo ou ferramenta que eu utilizo dentro da Amazon, por questões de privacidade e conflito de interesse também. E a gente vai fazer o compartilhamento de todo esse material com vocês aí durante o curso, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Ok. Vamos lá, então. Como que é a dinâmica, né? Aqui, se eu não me engano, a gente tem 9 pessoas. Tem quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 5 pessoas aqui na sala. Então, daria para montar 2 grupos de 3 pessoas. Aí eu posso entrar num grupo para facilitar também a dinâmica, né? A ideia é a gente ter grupos de 3 pessoas, tá? Sendo que cada pessoa vai ter um papel específico na dinâmica. Vão ser 4 aulas, né, de 4 horas cada uma. A gente vai dividir em 2 partes. A primeira parte eu vou apresentar o conteúdo, que vai guiar aí as atividades de hands-on, tá? A gente vai fazer um coffee breakzinho, 20 minutinhos ali, entre cada parte, né? E os últimos 30 minutos aí para tirar dúvidas, ter mais discussões, né? E a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? E aí, como eu falei, né, a divisão dos grupos. Se vocês não quiserem fazer essa dinâmica, eu posso apresentar aqui a dinâmica, eu simulando e fazendo para vocês e mostrando, se vocês não se sentirem confortáveis, né? Mas se vocês quiserem, eu super aconselho a gente fazer na prática, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar qualquer tipo de implementação de DevOps, né? Quais são os passos que a gente tem que ter em mente, tá? Primeira coisa são os objetivos do negócio, né? O que você quer atingir
implementando DevOps dentro da sua companhia? Quais os benefícios que você quer trazer, né? Você quer ter entregas mais confiáveis, você quer ter uma entrega mais rápida, ou seja, diminuir o seu time to market, você quer implementar um processo de automatização para reduzir custos operacionais. Então, primeira coisa, antes de implementar o DevOps, não implementar o DevOps simplesmente porque é uma moda ou porque é uma tendência e tudo mais, tem que entender o objetivo do negócio. Muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, as empresas acabam querendo implementar, né, esse DevOps e tudo mais, mas sem um objetivo claro ali, e acaba falhando. Sem você ter um objetivo claro, é difícil você justificar para o board da companhia, conseguir os investimentos, porque vai exigir investimentos, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é entender, hoje, no ambiente de vocês, quando vocês forem implementar, qual que é a arquitetura, quais são as ferramentas e quais os serviços que vocês já utilizam hoje. Nesse momento, né, vocês têm que fazer esse assessment para identificar isso, porque muitas vezes a implementação do DevOps vai necessitar mudanças de arquitetura, contratação de novas ferramentas ou serviços, né, para que isso consiga ser implementado com sucesso, né, obviamente, e justamente para você conseguir ter a justificativa alinhada ao negócio, né? Não adianta, vou implementar aqui DevOps, só que a minha arquitetura hoje já está entregando o que eu preciso, já está entregando na velocidade que eu preciso, tal, etc. Putz, será que vale a pena? Então, é importante definir isso e entender como que é a arquitetura atual. E, obviamente, se você ter as pessoas e os processos corretos, né? Tem que ter os profissionais qualificados, treinados, né? Justamente para fazer a implementação e a disseminação desse conhecimento dentro da companhia, né? Provavelmente vocês já devem ter notado isso na carreira de vocês, mas o time de desenvolvimento fica na bolha deles ali e tal, o time de operações fica na bolha deles, o time de segurança fica na bolha deles. E eles nunca se conversam, né? Então, se vocês, como gestores e líderes aí da transformação digital na empresa de vocês, não conseguirem fazer essa cola, né, entre as áreas e disseminar o conhecimento, a implementação do DevOps vai falhar com certeza. Isso é fato. Questões aí, né? Aí abro para vocês também. Vocês já estão utilizando ágil dentro da empresa de vocês, seja Scrum, seja Kanban, seja qualquer outro tipo ou DevOps também, ou seja qualquer outro tipo de metodologia ágil, né? Ou você já tem também aí o papel de um SRE dentro da companhia, né? O SRE é um papel fundamental aí, como eu falei, né? De fazer a cola entre os departamentos, né? Entre os devs, entre o time de operações, entre o time de segurança. O SRE tem papel fundamental nisso, né? Se vocês não tiverem, né, é bom já começar a buscar esses profissionais dentro da companhia de vocês, né? Aí deixo aberto aí para vocês, para entender se vocês já estão utilizando metodologias ágeis, se vocês já têm SREs dentro da companhia de vocês, ou se simplesmente os desenvolvedores que implementam as pipelines, o time de operação suporta e assim vai. Posso começar? Fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, assim, aonde eu presto serviço hoje são os próprios desenvolvedores que sobem, que fazem tudo. Não temos esse papel de SRE, já venho trabalhando em outras áreas aí com a parte de ágil, utilizamos o Kanban, seguimos o Scrum, não às vezes à risca, mas pelo menos as principais, a parte de cerimônias, tudo, a gente tenta colocar dentro do padrão, para que as pessoas possam mudar um pouco o mindset, né? Porque tive uma empresa onde a gente trabalhava em cascata, onde iniciou a implementação do ágil,
só que até o pessoal entender o que era, como trabalhar, teve um pouco de dificuldade. Então, a gente teve que ir a passo de tartaruga, trabalho de formiguinha, para poder meio que ajudar as pessoas a entenderem. Foram dados vários treinamentos para poder fazer esse tipo de adaptação. No começo foi aquele processo de cascágio, que a gente chamou, na verdade, misturando cascata com ágil, mas aí depois foi pegando o ritmo e aí todo mundo conseguiu remar todo mundo no mesmo sentido. Foi nessa pegada que nós fizemos. Legal, legal. Um dos pontos que eu sempre falo nessa questão, né, do ágil e já alinhado aí com o DevOps, né, o Definition of Done. O que é o Definition of Done, geralmente, que as empresas implementam, né? Putz, meu código está pronto, está testado localmente ou, sei lá, num servidor X, e está ok, né? O correto, na verdade, né, e uma boa prática, e já incluindo o DevOps na jogada ali, é código ok, testado, validado, né? Aí quando eu falo validado, é a questão incluindo a questão de segurança, incluindo a questão de qualidade e com deploy feito em ambiente digamos assim, de homologação ou ambiente produtivo, né? Então, eu já trabalhei em várias empresas que a gente implementou esse processo fim a fim ali até chegar no ambiente produtivo, né? Obviamente, tem empresas que, né, você tem um processo de mudança ali, a aplicação exige um processo de mudança e tudo mais, mas dependendo de como você constrói a aplicação, né, a arquitetura que você estiver utilizando, você consegue fazer todo o processo automatizado até chegar em ambiente produtivo, né, o que a gente chama de full CD, que é o Full Continuous Delivery. Então, é muito importante também ter essa visão quando você implementa ágil e ligado a DevOps também, né? Não é simplesmente, meu código está pronto, os testes estão ok, né? Então tem que seguir o processo como um todo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Beleza, então vamos continuar aqui. Arquitetura, ferramentas e serviços, né? Quais são as arquiteturas que o mercado utiliza hoje, né? Isso, obviamente, pode ter variações aí, mas essas são as principais, tá? Então, a primeira delas é a arquitetura monolito, talvez a mais utilizada aí pelas empresas, né? É o jeito tradicional, né? Mais comum aí de design de software, onde praticamente todos os componentes estão num único pacotão ali, né, de distribuição, geralmente um zip ou um arquivo de instalação. E existe muito acoplamento e dependência, né, entre os serviços, entre os componentes da aplicação, né? Então, essas são as principais características aí do monolito. Microserviços e containerização, aí a gente já está entrando no modo de Cloud Native. Eu vou explicar o que é Cloud Native para vocês também, né? É uma abordagem de software aí composta, né, principalmente por serviços pequenos, desacoplados, né, que trabalham de maneira independente. Então, para eu subir a minha aplicação, aquele componente ele sobe sem a dependência de nenhum outro tipo de serviço, né? Então, basicamente isso, tá? E você, usando microserviços e containerização, ainda você você utiliza containers para isso, né? Mas você exige a necessidade de gerenciar toda a infraestrutura onde esses microserviços vão ser executados. Então, seja ele on-premises, ou seja ele em nuvem, você ainda vai ter que gerenciar essa infraestrutura, tá? E aí a gente vai para a evolução disso, que é o modelo de serverless, né? Que é basicamente a mesma coisa que microserviços, um pouquinho mais quebrado ali e tal. Porém, todo o gerenciamento da infraestrutura fica por conta do seu provedor, né? Se você estiver usando nuvem, o seu provedor que vai garantir a alta disponibilidade. Obviamente, você tem que pagar por isso, né? Não é algo
a partir do momento que você contrata o serviço, você escolhe como que você quer a prestação desse serviço. Então, toda a questão de alta disponibilidade, redundância, tráfego de rede, scaling, né? Se o servidor está consumindo muita CPU, numa transação específica do seu serviço, você pode configurar um auto-scaling, você não precisa se preocupar com isso também, né? Então, essa é a principal diferença entre microserviços e containerização. Só um overview aqui sobre o que é Cloud Native, né? Então, basicamente, Cloud Native é um jeito, né, de você desenvolver software e construir seu software pensando sempre em Cloud Computing, né? Aí, como eu falei, né, seja uma nuvem pública, privada ou híbrida, né, composta pelas outras duas nuvens. Normalmente você utiliza aí tecnologias como containers, microserviços, serverless, utiliza infraestrutura imutável, né, que geralmente você faz o deployment via código declarativo, que é a questão da infrastructure as a code. Os microserviços, né, eles são construídos, novamente aqui, são construídos para serem desacoplados, sem nenhuma dependência entre cada um deles. Então, eu tenho lá meu back-end, o meu back-end se comunica com o servidor de filas e um outro back-end se comunica buscando as informações desse servidor de fila, em vez de ter comunicações entre os dois back-ends, né? Então, justamente para eles serem totalmente desacoplados deles. Porque aí, assim, eu consigo... esse meu primeiro serviço aqui, eu quero rodar numa nuvem, sei lá, na AWS. E esse meu segundo serviço, eu quero rodar na nuvem, sei lá, Azure, um exemplo, né? Se você tiver muito acoplamento entre os dois serviços, você não vai conseguir ter esse tipo de implementação, desse tipo de distribuição, tá? Eles, normalmente, você tem resiliência, né? A questão que eu falei de auto-scaling, alta disponibilidade, né? Eles são totalmente gerenciáveis e observáveis. Aí entra aquela questão da observabilidade aqui, da questão do monitoramento, né? E, obviamente, no modelo Cloud Native, né, diferente do monolito, as mudanças elas são constantes, né? Pequenas mudanças constantes. A questão do monolito, se você faz uma mudança, você tem que parar todos os serviços ali, fazer a atualização e subir de novo, né? Então, o outage é muito alto nesses momentos, né? Novamente, né, as aplicações Cloud Native, elas são construídas usando microserviços e geralmente orquestradas ali usando Kubernetes, né? E geralmente o deployment é feito utilizando DevOps, né, a pipeline DevOps, utilizando Git Flow ou GitOps aí, tá bom? Eu vou falar também sobre esses dois mecanismos, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Cloud Native, existe uma organização que é o Cloud Native Computing Foundation, né? É uma fundação criada aí pelo Linux, né? Pelo Linus Torvalds, fundada aí em 2015, que justamente o intuito dela é ajudar aí no avanço da tecnologia de containers, né? E alinhado aí à indústria, tá? Quem quiser saber mais sobre esse tema, é só entrar nesse link aqui também. Só uma dúvida, vocês receberam essa apresentação? Eu recebi no e-mail. Então tá bom. Recebemos, sim. Fechado. Então, aqui só para exemplificar, né, as arquiteturas aqui. Então, a gente tem um monolito. Aí eu estou dando um exemplo aqui de uma aplicação Java, né, onde eu tenho lá um pacotão, que é o EAR, que é o Enterprise Application Archive. Tem o WAR, que é o Web Application Archive, e tem o JAR, que é o Java Application Archive. Então, tem aí um pacotão onde todos os meus serviços estão dentro desse pacotão. Pode ser um zip, pode ser um MSI também, né? Arquitetura, microserviços e containers, né? Então, eu tenho lá o Docker, né, que é o mais comum ali, mas já está perdendo um pouquinho de força no mercado. A gente tem um outro que é um primo do Docker, que é o Linux Container. A gente tem o Podman, que é um novo competidor ali, né, para substituir Docker.
a gente tem o CRI-O, que é o é o Docker, digamos assim, a engine de containers para Kubernetes. O Kubernetes hoje roda em cima do CRI-O, porque, se eu não me engano, a partir da versão 20 do Kubernetes, ele não tem mais suporte ao Docker Engine, então ele foi substituído, e o próprio Kubernetes aí, como ferramenta aí de microserviços de containerização. Para a parte de serverless, a gente tem algumas aqui, que é o Amazon Lambda, um dos mais conhecidos ali, Azure Functions, o Google Cloud Functions, e aí alguns open sources aí bem legais, que eu já mexi também, que é o Iron Functions e o OpenFaaS, né? Então, são ferramentas bem legais aí. Se vocês quiserem saber também como faz a implementação, quem tiver curiosidade, a gente pode falar off treinamento, que eu tenho bastante conhecimento nessa parte de serverless também, tá bom? Até o momento, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que vocês querem que eu revise aqui, ou algum conceito que não ficou claro? Se eu estiver falando muito rápido também, só me avisar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Monolito. Como eu falei, né, o único pacote aí para deployment, onde dentro desse pacote eu vou ter todos os componentes, front-end, dentro do front-end os componentes X, Y, dentro do back-end os componentes A e B, e assim vai, né? Então, quais as vantagens do monolito, né? Eu acho que talvez seja por isso que as empresas acabam adotando primeiramente esse modelo aqui. Começar um novo projeto e desenvolver é mais simples, né? Toda a parte de review, build e teste fica muito mais simples, porque está tudo junto ali, então você já tem tudo na mão o que você precisa. O deployment ele é mais simples, porque simplesmente é só fazer a instalação da versão ali, ou simplesmente copiar o arquivo para o servidor, né? E você acaba tendo uma infraestrutura, né? Um pricing de infraestrutura mais alta, né? Porque como existe um acoplamento muito grande entre os serviços, você acaba tendo que subir isso num servidor com mais capacidade, com mais poder de processamento, com mais disco, com mais memória, justamente porque está tudo junto, está tudo acoplado. Contras, né? Toda vez que o projeto cresce, a gente sabe que software evolui, e hoje em dia, cada vez mais os softwares estão evoluindo muito rapidamente, né? A manutenção fica extremamente mais difícil, né? Muitas equipes grandes também desenvolvendo em monolito também fica mais difícil. Como eu falei, né, muitas dependências entre os componentes, né, muitas vezes essas dependências estão ligadas a versões de frameworks ou versões de uma tecnologia específica, né? E aí, quando você acaba tendo versões novas de software, você acaba tendo que atualizar esses frameworks, essas versões e tudo mais, e muitas vezes você não consegue porque existem essas dependências, né? É muito menos escalável, né? Como eu falei, você não consegue escalar parte da aplicação, você tem que escalar toda a infraestrutura, né? E você está sujeito a outage mais altos, né? Mais tempos de indisponibilidade, justamente nos deployments, né? Devido ao fato aí que você não consegue separar. Putz, eu quero fazer agora... Eu mudei só uma fonte no meu front-end. Putz, eu não consigo, eu tenho que parar a minha aplicação toda para atualizar o meu front-end. E assim vai, né? Então, é complicado. Microserviços e containerização, né? Aí eu já consigo quebrar um pouquinho mais, né? No exemplo que eu estou dando aqui, eu vou ter um pacote para front-end e vou ter um pacote para back-end, nesse exemplo aqui, né? Aqui eu já tenho, né, prós aqui, eu já tenho um fault isolation, né? Ou seja, eu tenho já uma alta disponibilidade, digamos assim, no momento do deployment. Eu acabo eliminando aqui, né, a questão de ficar preso a uma tecnologia ou algum fornecedor. Por exemplo, eu posso desenvolver a minha aplicação em containers e ser agnóstico à nuvem. Eu estou utilizando aqui uma stack que ela é totalmente agnóstica à nuvem. Pode rodar em AWS, pode rodar em
em GCP, pode rodar em Azure, ou pode rodar em on-premises também, né? E aí, novamente, voltando naquele slide que eu falei, alinhado aos goals do business, né? Aos goals do negócio. Se um dos goals do business é prover o seu produto de maneira que atenda a maior parte do mercado, né? E o mercado hoje ele é muito heterogêneo, então essa é uma arquitetura interessante para vocês pensarem, né? Aqui eu também vou ter deployments muito menores e muito mais rápidos, porque eu não vou ter todo aquele processo de parar tudo, copiar um arquivo gigantesco e subir de novo, né? Então eu consigo fazer deployments muito menores e aí, consequentemente, mais rápidos. É muito mais escalável, né? Uma vez que eu posso definir a infraestrutura para cada pacote, né? Então, para rodar o front-end, eu não preciso de um servidor com 16 GB de RAM e 8 cores. Eu posso rodar aqui com, sei lá, dois cores e 4 GB de RAM. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas você consegue definir esse tipo de coisa quando você trabalha com microserviços e containers, né? E o preço né, da infraestrutura em si ele é muito mais baixo, porque você pode pagar somente sob demanda, né? Você não precisa pagar pela infraestrutura toda, você paga só pelo seu uso, né? Uma vez que eu defino, meu front-end vai consumir menos, então eu vou pagar por isso, né? E assim vai. Quais são os contras aqui, no caso, né? Os contras são que a comunicação entre esses serviços são bem mais complexos, né? Como eu falei, né? Você tem que ser mais desacoplado, né? Só que para construir eles de maneira desacoplada, você injeta ali na stack outros tipos de tecnologia, como um exemplo que eu dei foi ter a comunicação ser feita através de um servidor de filas, né? Então eu mando uma mensagem de um lado para o outro através de um servidor de filas. Então você precisa entender essas novas tecnologias e justamente para debugar, testar e tudo mais pode ser mais difícil, né? Então acaba ficando mais complexo. E a curva de aprendizado, né, dos desenvolvedores ela é bem mais alta, porque para você utilizar essa arquitetura vai exigir novos conhecimentos, novas tecnologias, e já é difícil a gente conseguir gente no mercado hoje, imagine com novas tecnologias aí mais inovadoras, né? Aí serverless, né? Aí, novamente, né? Eu quebro um pouquinho mais ali a minha aplicação. Então, dentro do front-end, eu posso ter um pacote para o componente X, um pacote para o componente Y. Mesma coisa para o back-end. Então, eu quebro ainda mais a minha aplicação. Aí, é aquela coisa, né? Eu gero a questão de alta disponibilidade ao extremo ali, né? Porque eu posso simplesmente falar o seguinte, para o componente X, eu já entendi que ele consome mais memória, então eu vou distribuir mais memória para esse componente, e assim vai. Ou o componente Y consome mais CPU, mais processamento, então simplesmente eu jogo mais CPU, mais core de processamento nesse componente, assim vai, né? E aí, muito parecido com a questão de containers aí, os prós, né? Contras, né? No caso de serverless, você acaba ficando mais travado aí as tecnologias como, né, AWS, Azure, GCP, você acaba ficando preso a eles, né? Aí, novamente, né? Se a estratégia da empresa é ser agnóstica a isso, acaba ficando um pouquinho difícil de cumprir esse requisito. E aí, novamente, mesma coisa, né? Comunicação entre os serviços pode ser mais complexa, e no caso de serverless, você fica mais complexo ainda, porque a infraestrutura não está na sua mão, está fora, né? E está em ambiente não 100% gerenciado por você, né? Então, gera mais complexidade aí no processo. Debug e teste também, novamente, né? Fica mais difícil. E a curva de aprendizado também é mais alta. Beleza? Bom, vamos aí para a próxima. Bom, então, qual que é a melhor, na verdade, né? Existe uma tecnologia melhor uma que a outra, né? Ou arquitetura melhor?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Na minha visão, não existe, né? Isso, novamente, né? Vai tudo depender dos goals de business, né? A estratégia da transformação digital dentro da sua companhia, tudo vai depender disso, né? Se vai depender de você melhorar a eficiência operacional com menor custo, se você tiver um melhor time to market mais rápido, né? E obviamente, seu delivery vai ser mais rápido. Se você quer ter escalabilidade no negócio, né? Se você quer vender mais rápido, crescer mais rápido, tudo depende do que o business está pedindo, né? Você pode implementar usando um monolito, você pode implementar usando microserviços, você pode implementar usando servers. Eu já vi de tudo, tá? Então, não existe uma tecnologia melhor, tá? Obviamente, o modelo Cloud Native facilita bastante, né? A curva para você conseguir implementar vai ser maior, né? Mas facilita bastante a longo prazo. Então, basicamente é isso. Vamos lá, ferramentas e serviços. Como que a gente, quais são os componentes, né, que a gente precisa ter aí para montar uma pipeline, para montar um processo de DevOps dentro da companhia de vocês, né? A primeira coisa é ter uma ferramenta ou um serviço de CI/CD, né, que é a base ali para o DevOps, né? Que é justamente você conseguir fazer as entregas incrementais, controle de versionamento de código, né? As mudanças serem mais frequentes, mais confiáveis, né? E obviamente, o delivery ser mais rápido e transparente, né? Sem a necessidade de uma pessoa ali para fazer o deployment, você ter custos operacionais altos, né? Então, a ideia a fundação, digamos assim, é você ter uma ferramenta de CI/CD ali. Tá? E aí existem várias, eu vou mostrar algumas que a gente tem aqui, né, que tem disponíveis, e eu vou mostrar também a nossa sugestão de destaque, tá bom? Você precisa ter os pipelines, né? Os pipelines nada mais são do que os workflows que vão ser executados dentro das ferramentas de CI/CD, né? São as automações, né? Você precisa ter um processo de codificação, review, build e teste, né? Que são os steps ali do ciclo de desenvolvimento de software, né? Utilizando as melhores práticas aí da indústria, tá? Você precisa ter ferramentas para fazer packaging, ou seja, você codificou, você review, testou e tudo mais, como que eu empacoto tudo isso e faço uma distribuição, né? Então, você precisa ter uma ferramenta de empacotamento. Ferramenta ou serviço, tá? Você vai ter que ter a questão de provisionamento, né? Montei o pacote, entreguei uma nova feature, entreguei uma nova versão do meu produto aqui. Como que eu faço provisionamento da infraestrutura para suportar esse meu produto, né? E aí né, as ferramentas de provisionamento ela tem que seguir alguns requisitos, né? Para ter scaling, por exemplo, vertical, horizontal, né? Fazer o provisionamento em nuvem, ou on-premises, ou em máquinas virtuais, e você ter todo o controle de gerenciamento disso, né? Geralmente, aqui, a gente utiliza ferramentas que suportam a linguagem, né, arquivos do formato YAML, e aí uma ferramenta muito utilizada no mercado é o Terraform. E o deployment, justamente, né, ferramentas para automatizar o deployment, né, não utilizar ali recursos, pessoas para fazer o deployment. Você utilizar a própria pipeline para fazer o deployment, e eu vou mostrar isso aqui também no curso para vocês, tá? Bom, você tem que ter também ferramentas de comunicação e colaboração, né? Então, aí, numa pipeline, você está rodando a pipeline, você comitou um código novo, uma nova feature, você tem que saber exatamente se der algum problema, qual é o step dentro da pipeline que deu um problema. Exemplo, aqui falhou, esse commit do desenvolvedor X aqui, falhou porque
Os testes de segurança não passaram, os gates de segurança não passaram, porque uma nova vulnerabilidade foi adicionada na versão. Então, e aí você precisa comunicar isso, seja isso via Slack, via ou qualquer outra ferramenta de comunicação, e-mail, ou abrir um ticket, né? Então você tem que ter ferramentas que suportam esse tipo de coisa. No modelo microserviços ou Lambda, né, a gente precisa ter um orchestrator ali, um operator, que é justamente que vai controlar o deployment, né? E aí tem N ferramentas que fazem isso, a gente vai utilizar algumas aqui para mostrar para vocês. Infraestrutura, o provedor de infraestrutura, obviamente, é o básico ali, né? Aí, novamente, né, seja on-premise, seja em nuvem, nuvem pública, privada ou híbrida, não importa, você tem que escolher essa infraestrutura, ou que eu já vi várias empresas começarem a adotar uma estratégia multi-cloud, né? Onde que, num determinado momento do dia, você está, quando um tráfego ele é muito mais alto, você joga para um provedor específico que tem mais carga de processamento e o custo é menor. E aí, quando o tráfego ele é mais leve e tal, você joga para um outro provedor e assim vai, justamente para fazer esse balanceamento de custos também, né? Então, já vi muitas implementações aí multi-cloud também. Beleza, e quais são essas ferramentas, né? Mostrei todos esses serviços e ferramentais que a gente precisa, quais são os disponíveis no mercado? É uma infinidade de coisas, né? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com DevOps ali, só tinha lá Jenkins, você tinha lá um Puppet, você tinha lá um Chef ou um Ansible ali, você tinha que automatizar muitas coisas, criar scripts para um monte de coisa. Hoje em dia já tem inúmeras ferramentas, né? E isso também é um problema na implementação do DevOps, né? Porque a galera fica perdida. Qual é o que eu vou usar aqui, né? Que ferramenta que eu vou usar aqui para poder implementar DevOps dentro da minha companhia, né? Uma infinidade de coisas. Como que eu escolho qual que é a melhor stack dos serviços aí, seja ferramentas ou serviços, né? Volto a tocar no tema aqui. Quais são os objetivos do business? Qual é a arquitetura que você já utiliza hoje dentro da sua aplicação, né? Outro ponto importante, faça prova de conceito e compare, né? Vê no mercado como que quais são as melhores práticas, benchmarks e teste, né? Eu fiz uma implementação do zero de DevOps numa outra empresa e a gente testou várias stacks, né? E a gente chegou numa stack ideal ali, seguindo os objetivos do business, que era diminuir custo operacional, que o custo operacional era alto, você precisava ter uma equipe de operação muito, muito grande, né? Era diminuir o custo operacional e diminuir o tempo de entrega, né? Então a gente escolheu as stacks e arquiteturas baseado nisso. E, obviamente, você tem que montar um plano incremental para isso, né? Não adianta querer implementar todas as ferramentas de uma vez, todos os serviços de uma vez, né? Seguindo aqui o 8 infinito aqui, né? Começa com um processo de planejamento, depois começa com o processo de build, né? Depois vai para CI, depois vai para CD, deploy, operação. Siga os processos, né? E utilize eles como guia para o seu projeto de implementação do DevOps. Considere a implementação do DevOps como um projeto. Vila, eu ia só acrescentar nesse ponto que você falou, a Opa! importância disso não ficar só na parte de TI, né? Porque assim, eu já vi algumas empresas que Exato, a TI que define a stack, e aí, vou colocar um Elixir, vou colocar um Go, aí depois Uhum. tu não consegue contratar o cara para desenvolver o produto, né? Exato, E aí não exatamente. adianta ser só a melhor coisa, o hype do momento, se você não tem time para fazer o negócio rodar, né? Exatamente. É o que eu falei um pouquinho no início, né? Se não tiver alinhado aos objetivos do negócio, né? Não faz sentido você implementar por moda ou por tendência, né? Vai falhar. Aí gera frustração para o time que está super empolgado por implementar DevOps, tal, está utilizando uma stack
nova, tal, e tudo mais, mas, putz, isso pode gerar um custo alto para o time de business, porque, como você falou, né, dependendo das tecnologias, vai exigir profissionais mais qualificados, profissionais que provavelmente são mais difíceis de achar, que vão ter custos maiores e tudo mais, né? Então, realmente, isso é um ponto a ser levado em consideração. Beleza? Mais algum comentário? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Bom, qual que vai ser a nossa stack aqui do curso, tá? E aí, novamente, como eu falei nos primeiros slides lá, se vocês se sentirem mais confortáveis a utilizar uma stack que vocês já têm conhecimento e tudo mais, né, no hands-on vocês fiquem à vontade, tá? O que eu vou utilizar aqui são essas ferramentas, tá, pessoal? E essas ferramentas aqui, a aplicação que eu estou sugerindo aqui é uma aplicação construída em Java, tá? Eu vou estar utilizando a arquitetura de microserviços, né? Então, para codificação aqui, eu estou utilizando a IDE, que é o IntelliJ. Como CI, eu estou utilizando o GitHub, né? Para a parte de build, né? Toda a parte de build, compilação, testes, etc. Estou utilizando o Gradle para automatizar meu build. E Docker, né? Porque eu estou construindo em containers e estou utilizando as imagens Docker aqui. Para teste, a gente está utilizando JUnit e Mockito, né? JUnit para testes de unitários, e Mockito para testes de integração e mock. Deixa eu tirar isso daqui da frente. Para análise de qualidade de código, análise estática, a gente vai estar utilizando o Sonar Cloud e o Snyk. Sonar Cloud para analisar código do código Java e o Snyk para analisar códigos do container, tá? O CD, a gente está utilizando o próprio GitHub, que é o GitHub Actions, tá? O deployment, a gente vai fazer o deployment em 2 nuvens, usando a Linode e a DigitalOcean, tá? Mas, novamente, fiquem à vontade se vocês quiserem utilizar o ambiente de vocês também, tá? Então, Linode e DigitalOcean. Para a parte de operação, de execução, né? Onde vai estar rodando, a gente vai rodar utilizando o Kubernetes e o orquestrador vai ser o Portainer, tá? Aqui existem vários, tá? Eu estou utilizando esse orquestrador porque ele é bem simples, é bem fácil de utilizar, mas você tem vários no mercado. Você tem Rancher, você tem o OpenShift, você tem vários, na verdade, né? Então, aqui eu estou utilizando essa stack aqui, tá? Mas fiquem à vontade para utilizar a stack que vocês acharem mais interessante. Para a parte de monitoração, novamente, Sonar Cloud, Snyk, e aí eu vou estar utilizando uma outra ferramenta aqui chamada Contrast, para a parte de RASP, né? O Snyk e o Sonar Cloud, ele é muito utilizado para SAST, e o Contrast ele é utilizado para RASP, né? E aí o Dash a gente vai utilizar uma ferramenta básica e open source para fazer os testes de caixa preta, tá? E para a parte de observabilidade a gente vai utilizar o Datadog, então a nossa aplicação já vai entrar, o deployment dela já vai entrar, já vai ser feita com toda a parte de monitoração, tá? Basicamente é essa stack, tá? Bom, parte de distribuições Kubernetes, né? Qual é a distribuição que a gente vai utilizar aqui? Existem N distribuições Kubernetes, tá? É uma infinidade que a gente tem hoje. Então, você tem o OpenShift, você tem o Rancher, você tem o Mesosphere, você tem o K3S, aí você tem as menores, né? Que geralmente para rodar em ambiente de desenvolvedor, né? Micro K8S, o Minikube, e aí as distribuições em nuvem, né? Você tem o EKS da Amazon, você tem o AKS da Azure e você tem o GKE da Google. Então, são algumas distribuições Kubernetes que existem por aí. Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o K3S. O K3S é uma distribuição bem enxuta, né? Você pode rodar Kubernetes até em Raspberry, então é bem legal. Então, ela é bem enxuta, bem fácil de manipular,
né? A versão original do Kubernetes ela é bem mais complexa de você fazer instalação e tudo mais. Já o K3S ele já é uma distribuição bem simples de você implementar. E onde a gente vai fazer o deployment, tá? A gente vai fazer o deployment, aqui é uma sugestão também, tá? Eu vou fazer esse deployment nesses dois ambientes. Então, a gente vai fazer o deployment na Linode, lá nos Estados Unidos, em Newark, e o deployment também na DigitalOcean, usando como eu falei, né, uma estratégia multi-cloud e uma outra geolocalização, tá? E a gente vai utilizar essa demo app aqui, já vou entrar mais no detalhe sobre ela, tá? Que é uma aplicação Java containerizada, tá? Então, essa aplicação, esse demo app, né? Basicamente, ele é um cadastro, um web application, onde eu faço cadastro de telefones, nome, telefone. Ela é containerizada, utiliza aí uma arquitetura MVC. Todos os microserviços eles são empacotados utilizando imagens Docker, tá? E a gente vai rodar isso num cluster Kubernetes, tá bom? Então, os microserviços que eu estou utilizando aqui é um front-end, né, que vai estar rodando ali JavaScript, HTML, CSS, com Bootstrap, e o web server é um Nginx, tá? Vai estar tudo empacotado isso num Docker e rodando num pod Kubernetes. O back-end ali é Java, usando Spring Boot, usando Hibernate, JPA, e está rodando em cima de um Apache Tomcat, tá? Novamente rodando Docker e num pod Kubernetes. E o banco de dados é um MariaDB, e para fazer todo o controle e versionamento do banco de dados, a gente vai estar utilizando o Flyway, é uma ferramenta bem legal, e novamente rodando em cima de Docker e pod Kubernetes, tá? A aplicação, basicamente, você recebe requests, né? Você tem um controlador ali que valida a requisição, os dados da requisição, transforma esses dados em um modelo que vão ser passados pela camada de serviço, persistência, e uma vez processado, vai entregar ali para o front-end os dados e aí renderizar para o usuário final. Tá bom? Alguma dúvida até aqui?